Depois que a gente já tem o diagnóstico feito, a decisão de intervir tomada, né? O paciente está anestesiado, está isolado, a gente selecionou a cor adequada para ele, nós vamos então iniciar nosso preparo cavitário. O nosso preparo cavitário, nós temos algumas orientações gerais em relação ao preparo cavitário para restaurações proximais em dentes anteriores. Primeira dessas orientações gerais, os ângulos de edros devem ser todos arredondados. Então, isso significa que os ângulos, que é a união das paredes internas da cavidade, ser arredondado significa que os instrumentos que nós vamos usar no interior dessas cavidades são instrumentos que têm que produzir esse tipo de formato, esse tipo de cavidade, que são as brocas e as pontas esféricas. Nós não vamos usar nenhum tipo de broca e ponta cilíndrica, né, quando a gente for fazer um preparo cavitário de dente anterior. Então, sempre as pontas esféricas, tá? Para que a gente possa produzir, então, esses ângulos de edros arredondados. Outra orientação que a gente tem nesse tipo de preparo cavitário é o acesso à lesão, que deve sempre ser feito pela face palatina. Por quê? Porque se a gente fizer o acesso pela face palatina, a gente preserva o esmalte vestibular. E preservando o esmalte vestibular, a gente vai ter um menor envolvimento estético do caso. E isso facilita depois a longevidade da nossa restauração, já que a alteração estética de restauração é um dos fatores que nos levam à substituição das mesmas. Então, se a gente não tiver envolvimento, isso fica melhor. Então, sempre o acesso pela face palatina é o nosso protocolo. Vamos fazer a cavidade com a menor extensão vestibular possível para justamente preservar essa face com estrutura rígida, que já tem a estética natural do esmalte. Sempre que possível, nós vamos manter o ponto de contato com o dente adjacente, né? E vamos fazer um bisel no ângulo cavo superficial quando essa cavidade envolver a face vestibular. Quando for por palatina, a gente vai fazer apenas um acabamento das margens de esmalte. Tá? E, como a gente já viu antes, a realização da separação do dente vizinho ajuda muito esse momento, porque permite que a gente tenha um melhor acesso a essa face que geralmente está encoberta pelo dente adjacente. Então, tendo essas orientações gerais em mente, a gente passa para o preparo propriamente dito. Ó. Então, a primeira parte do preparo cavitário que a gente vai fazer nessas restaurações é a forma de contorno. A forma de contorno é o acesso à lesão. Raramente nós temos um acesso direto, só quando a gente perdeu o dente adjacente. Aí tu tem o acesso direto na cavidade, tu nem precisa fazer contorno, tu vai direto na remoção da dentina cariada. Mas aqui a gente vai ter que fazer um acesso a essa lesão. Então, esse acesso que vai ser preferencialmente sempre por lingual, não como está aqui para o vestibular. Aqui foi uma exceção da regra, que a gente vai ver depois. Mas nós vamos usar pontas esféricas. Então, tem aqui uma 10-12, né? Ó, uma 10-12, aqui tem uma 10-14. Então, é a mesma broca. O que que muda? É o diâmetro da parte ativa. Então, aqui a gente tem uma broca que tem um diâmetro de parte ativa que tem 1,4 milímetros de diâmetro. Aqui a gente tem uma ponta que tem 1,2 milímetros de diâmetro. Por isso que é a 10-12. 1,2, a 10-14 é 1,4 milímetros de diâmetro. Então, nós vamos escolher qual? Aquela que é compatível com o tamanho da lesão. Se nós temos uma lesão pequena, vamos fazer um acesso a essa lesão de forma pequena também. Se a gente já tem uma lesão mais ampla, nós podemos fazer já um acesso mais amplo. Então, esse desgaste, esse acesso à cavidade de cárie na região que está subjacente, deve ser feito através do desgaste do esmalte. Que a gente tem uma lesão que está lá na proximal, mas a gente quer acessar ela por palatina. Todo esse esmalte que está em palatina, que está na superfície palatina, nós temos que desgastar um tecido sadio. Ele não está doente. Quem está doente é o tecido lá na proximal. Nós vamos desgastar um tecido sadio para ter acesso
a essa lesão. Por isso, nós temos que usar uma alta rotação, porque o tecido sadio, o esmalte sadio, é extremamente duro, extremamente rígido. Então, nós precisamos usar o alta rotação com uma ponta diamantada compatível com o tamanho da cavidade que eu quero produzir, com o tamanho do contorno que eu quero produzir. E, além disso, eles têm que estar muito refrigerados para evitar qualquer tipo de superaquecimento da estrutura dentária. E a gente vai aprofundando essa cavidade até que a gente tenha acesso ao tecido cariado. A partir do momento em que a gente chegou no tecido cariado, a gente pode interromper o uso do alta rotação e das pontas diamantadas, e a gente vai passar, então, para a remoção do tecido cariado. Essa remoção do tecido cariado vai obedecer, então, dois protocolos. Um protocolo que utiliza um instrumento rotatório, que são as brocas esféricas lisas, em baixa rotação, o tamanho compatível com o tamanho da lesão. Então, lesões pequenas, brocas pequenas, lesões maiores, brocas maiores. Quanto maior a broca que a gente utilizar, menos invasiva é essa broca. Então, melhor é. E nós vamos usar esses instrumentos rotatórios nas paredes circundantes da cavidade, que aqui, no caso, a gente tem lá a parede incisal, a parede cervical, a parede vestibular. E ali dentro a gente tem a parede axial, que é a parede de fundo. Então, nas paredes circundantes, vamos usar o instrumento rotatório, broca esférica lisa em baixa rotação. O acesso nós fizemos com uma ponta diamantada esférica em alta rotação. A remoção da dentina cariada com a broca esférica lisa em baixa rotação. Por quê? Porque o esmalte é duro e nós temos que desgastar o esmalte sadio. Então, nós precisamos de uma alta rotação para fazer esse desgaste. A dentina, ela sofreu um amolecimento em função da fisiopatogenia da doença cárie. Então, nós já temos um tecido mais amolecido. Como nas paredes circundantes nós queremos tecido rígido e rígido para garantir a retenção e o selamento da nossa restauração, nós vamos usar um instrumento rotatório até que ele atinja uma região que ele não tem mais efeito, porque a dentina amolecida foi toda removida. Na parede de fundo, nós não precisamos remover toda a dentina amolecida. Nós já tivemos a aula também de remoção de dentina cariada e todos aqueles preceitos valem aqui também. Então, nós vamos usar as colheres de dentina ou curetas de dentina, né, da marca esterilizada e bem afiada. Essa é a melhor marca que tem. Então, a gente vai utilizar a colher de dentina estéril, bem afiada, na parede do fundo para remover aquele tecido irreversivelmente desorganizado e vamos manter aquele tecido que ainda está amolecido, mas tem estrutura histológica para se recuperar e voltar a ser dente. Então, forma de contorno e a remoção de dentina cariada. Então, aqui está mostrando, trouxe até uma referência aqui, o livro do Sturtevant, que diz, sempre o acesso pela lingual deve ser preferido. Então, uma vez que a gente decidiu que nós vamos acessar essa lesão por lingual, nós vamos pegar uma ponta diamantada esférica, que é uma 10-12, no alta rotação, para fazer o acesso à lesão. Depois que eu fiz o acesso à lesão, agora eu já tenho condições de ir com o meu baixa rotação e uma broca esférica lisa, para que a gente possa fazer a remoção do tecido cariado das paredes circundantes. E depois com a colher de dentina para fazer a remoção da lesão cariosa na parede de fundo. Sempre lembrando, né, pessoal, que toda vez que nós vamos usar um instrumento rotatório na superfície proximal de algum dente, o dente adjacente deve ter uma matriz metálica que deve ser posicionada ali para impedir que algum movimento inadvertido da ponta diamantada escape ali, encoste no dente vizinho e acabe criando uma cavidade. Então, a gente protege o dente vizinho com a tira de matriz e, para garantir que essa tira de matriz não vai escapar durante o procedimento, a gente ainda prende ela com uma cunha. Aqui a gente colocaria uma cunha nessa posição, né, lá em direção à superfície vestibular,
prendendo a matriz contra o dente que eu quero proteger. Porque agora a matriz tem a única função de ser um anteparo caso a broca escape e toque ali. Se bem que nós vamos sempre fazer a nossa forma de contorno, ó, preservando a camada mais proximal de esmalte, a gente não desgasta ela logo no começo. A gente faz a cavidade um pouquinho internamente à região proximal, para que a gente possa ter primeiro acesso à lesão, instrumentar a lesão, e depois, num segundo momento, a gente coloca a tira de matriz e vem ali e só quebra aquele esmalte que ficou sem suporte de dentina, que ficou degradado pela ação da lesão cariosa. Muito bem. Mas existem situações onde a gente vai ter que fazer uma forma de conveniência, ou seja, vamos ter que modificar um pouco aquelas orientações gerais do preparo cavitário para que seja um pouco mais fácil, né, um pouco mais conveniente a confecção do preparo cavitário. Então, o que é mais conveniente? É fazer uma abordagem por vestibular. Qual que é o problema de abordar por vestibular? Ela acaba comprometendo a estética muito mais do que se a gente abordar por palatina. Então, a gente sempre evita essa abordagem, mas tem 3 situações básicas aqui em que é essencial, em que a gente vai acabar fazendo essa abordagem pela face vestibular. A primeira situação é quando a lesão de cárie já está posicionada mais vestibularmente em relação à superfície palatina. Então, para a gente chegar na lesão, a gente teria que desgastar muito mais estrutura por lingual do que por vestibular. Então, a gente acaba, nesses casos, indo para o vestibular. Deixa eu pegar uma imagem de exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui no começo eu tinha uma. Ó. Cadê? Essa pequena lesão ali, ó. Ali, ó, por vestibular, aqui no canto superior direito, a gente está enxergando a lesão, que a cavidade está ali, ó. Ela é acessível direto por vestibular. Se eu fosse acessar ela por lingual, eu ia ter que destruir uma quantidade gigante de tecido sadio para chegar nela aqui. E muito menos tecido eu destruo abordando ela por vestibular. Então, nesse caso em que a lesão já está para o vestibular, como aqui também, ó, a cavidade já abordou a vestibular. Então, eu posso abordar direto por essa face, porque já está comprometida a face. Tá? Então, esse é um caso aqui dessa primeira exceção da regra do acesso palatino, quando a lesão de cárie estiver mais posicionada para a parte vestibular da superfície proximal. Outra situação é onde a gente tenha dentes alinhados de forma irregular, ou seja, o apinhamento dental. Então, aquele paciente que precisa passar por um tratamento ortodôntico em função do seu apinhamento dental anterior, e ele acaba desenvolvendo uma lesão cariosa numa superfície proximal, e em função do apinhamento, o acesso por vestibular é mais conveniente. Então, nesses casos, a gente faz o acesso por vestibular. E a terceira situação é onde a gente tem restaurações que já existiam ali e já tinham abordado a face vestibular. Então, a gente vai lá e continua esse tipo de acesso em função de já existir ali uma restauração, que foi esse caso aqui, ó. Já existia uma restauração, a restauração englobava a face vestibular, né, envolvia a face vestibular, e a gente optou, então, por acessar direto para o vestibular, porque a gente já ia ter o envolvimento dela de qualquer maneira. Então, fica mais conveniente acessar para o vestibular, mais fácil de visualizar, de empunhar o instrumental e de fazer os movimentos para instrumentar adequadamente essa cavidade. Então, está ali mostrando, mais uma vez, a mesma foto, ó, onde a gente consegue que foi feito o afastamento, colocado a cunha de madeira, e aí a gente consegue fazer esse preparo. Aqui só faltou uma tira de matriz metálica protegendo esse dente vizinho para evitar que essa broca escape aqui, bata ali e acaba fazendo uma cavidade. Tá? Então, para finalizar o nosso preparo, depois que a gente fez o acesso, a gente fez a remoção da dentina cariada, a gente vai ter que definir se a gente envolveu a vestibular ou não envolveu a vestibular. Se envolveu a vestibular, nós vamos ter que fazer um acabamento no ângulo cavo superficial
dessa face da cavidade mais extenso, para facilitar 3 situações que a gente vai ver aqui, ó. Então, o que, que o bisel faz? O bisel é um recorte que a gente faz em uma angulação de 45 graus em relação à superfície externa do dente. Ela pode variar desde um 0,25 milímetros, que é um bisel bem pequeno, até 4 milímetros, um bisel maior. Então, o tamanho da cavidade vai definir o tamanho do bisel que a gente precisa e também o grau de envolvimento estético. Quanto maior o envolvimento estético, maior o bisel. Quanto menor o envolvimento estético, menor o bisel que a gente vai fazer. Porque o bisel nada mais é do que desgastar a estrutura dental sadia, né? Nós vamos usar uma ponta diamantada 1190, que é uma ponta diamantada troncocônica, de pequena extensão, né? E esse bisel, nessa extensão, com essa angulação, vai aumentar a área disponível para adesão. A gente vai estar ampliando o limite, o ângulo cavo superficial da nossa cavidade para uma região que não envolvia a cavidade inicialmente. Mas esse aumento da área disponível para retenção, ó, ele melhora a retenção da restauração, que é crítica, porque a cavidade de classe 3 em si é uma cavidade pouco extensa. É diferente de uma classe 1 do molar, que tem bastante parede interna da cavidade. A classe 3 já é um dente de dimensões reduzidas e a cavidade também tem dimensões reduzidas. Então, quando a gente faz um bisel na vestibular, a gente aumenta a área e melhora a retenção da restauração. Em função do corte que a gente faz nessa angulação, a gente expõe os prismas de esmalte nessa região numa posição mais favorável ao condicionamento ácido. Então, isso melhora a qualidade adesiva. Melhorando a qualidade adesiva, a gente melhora o selamento da restauração, que é muito importante para a gente não ter depois a pigmentação da margem, que é algo que poderia levar à substituição da restauração. E também, por a gente ter um bisel, um corte em ângulo, no ângulo cavo superficial, isso faz com que ocorra uma transição mais lenta da estrutura dental remanescente para o corpo da restauração. Então, não é uma linha que divide a estrutura remanescente da restauração que a gente está fazendo. Agora é uma área, né? O bisel transforma uma linha numa área de transição. E essa área de transição facilita o mascaramento da linha de união dente-restauração, melhorando significativamente a estética. Então, quando a gente tem o envolvimento da face vestibular, nós vamos fazer um bisel no ângulo cavo superficial dessa face. Então, aqui está mostrando, ó, a broca 1190 em 45 graus para a estrutura dental. Notem, ó, aqui a gente tem, antes do bisel, ó, a gente tem aqui o limite da cavidade, está aqui, ó. Agora, depois do bisel, nós estendemos o limite da cavidade para cá, ó. Antes ele estava nesse nível, mais ou menos. Então, tudo isso aqui é o bisel, ó. Tudo isso aqui é a área que a gente ampliou para fazer retenção. É dente dental sadio. E toda essa área, a gente vai ter uma transição gradual. Antes, aqui terminava o dente e aqui começava a restauração. Agora não, ó. Agora a gente vai ter uma situação... Deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai ter uma situação que é a seguinte. A restauração vai começar a ser inserida aqui, ó. E ela começa a ser inserida daqui e termina lá, ó. Então, toda essa área aqui é a área de transição do dente para a restauração, né? Aqui a gente vai ter só dente, só dente, só dente, e aqui começa a restauração, mas tem dente embaixo. Restauração, mas tem dente embaixo, até que a gente chega no momento que tem só o material restaurador. Então, antes era uma linha, um ponto. Antes era apenas um ponto. A partir desse ponto aqui, a gente tinha para cá dente, para cá restauração. Agora a gente tem para cá dente, para cá restauração e uma área de transição maior, que facilita o mascaramento dessa linha. Então, a importância do bisel para esse tipo de coisa. Guilherme? Oi?
Não querendo interromper a Tola, que está maravilhosa, mas já são do 13h20. Ah, tá ótimo. Então, deixa eu só ver uma. Eu só vou terminar o preparo cavitário, então. Ó. Aqui a gente tem o bisel feito, ó. O bisel está contornadinho, adequado na vestibular, tá pronto para receber a restauração. Mas por palatina a gente não vai fazer esse bisel com essa mesma intensidade. Por quê? Porque a superfície palatina dos incisivos superiores, eles participam da guia anterior. Então essa região aqui é uma região que pode receber esforço mastigatório. E se a gente faz um bisel, naquela região do bisel, a resina composta fica fina. Na vestibular, ele não vai ter impacto mastigatório, então ela pode ser fina ali que ela não vai fraturar. Agora, na palatina, onde tem o incisivo inferior passando ali e fazendo força, se a gente tiver uma margem fina aqui, a gente corre o risco de ter uma fratura na margem da restauração. E isso sim vai prejudicar a longevidade dela. Então, no esmalte, no ângulo cavo superficial das faces palatinas da nossa restauração, né, a gente vai fazer apenas um acabamento do esmalte com um instrumento manual, que é o recortador de margem gengival, e a gente vai passar ele em toda a extensão, desde a parte interna da cavidade, aqui na palatina, até lá, para a gente fazer a remoção dos prismas sem suporte de dentina, deixar uma área mais homogênea desse ângulo para facilitar a adaptação marginal da nossa resina nessa região, mas sem fazer um bisel que crie uma camada fina que possa fraturar depois com o dente em função. Então, esse detalhe bem importante entre fazer o bisel quando envolve a vestibular, quando não envolve a vestibular, e na palatina, fazer apenas o acabamento das margens do cavo superficial com o instrumento cortante, que é o recortador de margem gengival.